Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 16 de junho, sexta-feira, a gente vai analisar o mercado, a gente vai entender o que a gente consegue extrair de informação daí. E saca só, durante muito tempo a gente esteve correlacionado junto com o S&P e junto com a Nasdaq. E eu sempre comentei com vocês que quando dois ativos eles estão correlacionados, vai chegar um determinado momento que essa correlação ela vai acabar. Nem toda correlação ela dura para sempre. E hoje o Bitcoin ele não é mais correlacionado exatamente com o S&P e com a Nasdaq. Na verdade, ele está andando no sentido contrário. Só que ele está correlacionado com outro grupo de ativos e a gente vai analisar isso, a gente vai ver o que a gente consegue extrair de informação em cima dessa correlação, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, cara, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto é, hoje a gente vai dar uma analisadinha exatamente em como que está as stablecoins. Cara, stablecoin é uma parada muito difícil de analisar. Por que ela é tão difícil de analisar assim? Porque stablecoins é algo relativamente novo no mercado. A gente só vivenciou um ciclo com stablecoins. Se a gente for olhar o valor que a gente tinha em stablecoins lá em 2020, cara, no começo de 2020 era quase nada comparado com o que a gente tem hoje. Essa linha vermelha aqui, ó, é o agregado. Essas outras linhas azuis aqui, a gente vai ter o BUSD. Eu vou até desativar essas outras aqui, o SDT, o DAI, vou desativar o SDC também, deixar só o agregado. O que é o agregado? É a soma de todas. Eu não quero saber o quanto que tem em um SDT, eu não quero saber o quanto que tem em um SDC. O que eu quero saber é quanto de stablecoin tem no mercado. E quando a gente vai analisar isso daqui, saca só. Se a gente analisar o agregado, a gente consegue enxergar um comportamento muito claro. Qual foi esse comportamento? Ao longo do nosso ciclo de alta, a gente teve um aumento do supply das stablecoins. Veja que o supply das stablecoins foi aumentando, beleza? E aqui eu estou falando exatamente no supply que está dentro das exchanges. Saca só, se você troca o seu Bitcoin por stablecoin, ou se você troca o seu real por Bitcoin, a corretora ela tem que ter aquele Bitcoin para ela te fornecer. E quando a gente troca o Bitcoin por stablecoin, a corretora ela precisa ter aquela stablecoin para ela te fornecer. Ou seja, quando a gente olha ali para o supply, esse supply dentro da corretora, saca só, da stablecoin, olha o que a gente está analisando. A gente está analisando que durante esse período de alta do mercado, houve uma demanda maior pelas corretoras terem exatamente as stablecoins com ela. E quando a gente vê isso daqui, que as pessoas estavam aumentando exatamente um valor de stablecoin, uma demanda maior por stablecoin, veja que essa demanda ela foi muito longa no mercado até a gente chegar num determinado fundo do mercado. Aqui pode ter dois fatores, tá? Que aconteceu isso daqui. Primeiro fator é, as pessoas confiavam em deixar suas stablecoins dentro das corretoras. Depois que a gente teve a Luna Foundation quebrando ali, a gente teve um movimento novamente de alta, só que depois que a 3AC quebrou, ou depois que a FTX quebrou, veja que esse supply da stablecoin, ele começou a diminuir dentro das corretoras. Isso daqui pode indicar duas coisas para nós. Novamente, analisar stablecoin é uma parada extremamente complexa, tá? Não é tão fácil, não é tão simples, porque não existe um padrão ainda em cima da stablecoin. Se não existe um padrão, tudo que a gente está olhando e analisando é uma criação de padrões. E quando a gente olha para a FTX aqui, a gente vê que diminuiu isso daí. Bom, dois cenários que nós podemos ter aqui. Ou as pessoas perderam a confiança muito forte em deixar stablecoins dentro das corretoras depois que a FTX comprou, que é algo super válido de ter acontecido, ou a gente não está tendo mais uma demanda por stablecoins. E aqui está um ponto interessante. A gente tem
dois vieses para essa análise. Uma, as pessoas estão inseguras com as corretoras e estão deixando seus ativos fora da corretora. E o outro é que a gente pode ter as pessoas não querendo mais stablecoins, e sim querendo ativos mais voláteis. Saca só, se você está em stablecoin, cara, você não vai querer sair da stablecoin e ir para dólar, por exemplo. É a mesma coisa, 1 para 1. Se você já decidiu ficar em stablecoin, cara, já está em stablecoin, já está estável. E quando a gente olha para o que está acontecendo, essa diminuição, pode ser as pessoas vendendo suas stablecoins para comprar Bitcoin. Na verdade, comprando Bitcoin através das suas stablecoins. Bitcoin, Ethereum, qualquer outra cripto que seja. Estou falando Bitcoin porque a gente vê a dominância do Bitcoin subindo nesse momento. Beleza? Então, a gente vê que está tendo mais interesse por Bitcoin. E aí é interessante a gente ver isso daqui, cara, eu não consigo cravar exatamente um padrão nisso daqui e falar para vocês, olha, está acontecendo isso, isso, isso. É algo que eu estudo muito em stablecoins, mas é algo que ainda a gente não conhece os padrões. Mas isso daqui é um fato que vai nos chamar a atenção, essa queda no volume das stablecoins. Cara, toda a teoria que eu falei aqui para você, ela pode estar completamente errada. Mas o que esse dado nos mostra é que quando esse supply de stablecoins ele começou a diminuir, a gente teve o preço do Bitcoin subindo. Cara, isso é o que o gráfico indica. Qual que é o motivo por isso? É se as pessoas estão com medo da FTX? Não sei qual que é o motivo, ainda não dá para saber esse motivo. Só que a gente vê que quando essa parada está apontando para baixo, o preço do Bitcoin está indo para cima. Quando essa parada está apontando para cima, o preço do Bitcoin ele está indo para baixo. E olha só como que a gente continua apontando e apontando muito forte para baixo, beleza? Tem pessoas que vão falar que isso daqui é falta de liquidez dentro do mercado e é que está um grande erro. Isso daqui não é falta de liquidez dentro do mercado, porque a gente está falando em uma cripto. Stablecoin é uma cripto. Liquidez de mercado, a gente pode olhar para M2, que é exatamente a quantidade de oferta monetária que a gente tem em cada país, ou global, como cripto é global, a gente não vai olhar só para o M2 dos Estados Unidos, a gente não vai olhar só para o M2 do Brasil, a gente vai olhar para o M2 global. Então, liquidez, dinheiro que a gente tem em circulação, a gente vai olhar para M2, beleza? Aí a gente está falando de macroeconomia. Isso daqui que a gente está olhando não quer dizer exatamente quantidades de dólar em circulação de liquidez. Não, só quer dizer que as pessoas que protegeram seu capital em cripto dentro de cripto estão buscando volatilidade nesse momento, estão buscando exposição, beleza? Isso daí analisando essa parte do supply da stablecoin. Olha só, se a gente for olhar exatamente para o valor net de stablecoin, aqui eu tenho um gráfico que te mostra a linha, aqui eu tenho um gráfico que te mostra o valor net. O que é o net? A diferença de entrada e saída de dentro das corretoras. A gente vê altos volumes de entrada na nossa formação de topo e a gente vê, nesse momento, altos volumes de saída, constituindo a nossa formação de fundo do mercado. Veja que esses altos volumes de saída, eles começam ali quando a Luna Foundation quebra, depois a gente tem a 3AC quebrando, depois a gente tem a FTX quebrando também. E a gente ainda continua com esse valor net negativo. Infelizmente, eu não tenho ciclos anteriores para comparar, para entender padrões, para entender como que isso daqui funciona, porque as stablecoins foram criadas, começaram a circular ali em 2020, beleza? Então, a gente não tem um padrão. Por isso que eu falo que é tão difícil analisar stablecoins. Bom, se a gente olhar exatamente para o fluxo nos últimos dias aqui, a gente vai ver que teve uma entrada até que relevante aqui nos últimos dias, tá? Entrou um pouco mais aí de stablecoins dentro das corretoras. A gente olha, isso daqui são interesses de compra, né? Quando a gente tem um fluxo de entrada, a gente tem exatamente o interesse por compra de ativos. Se a gente olhar no mesmo dia, a gente vai ver que tem saídas de Bitcoins e saídas de Ether de dentro das corretoras. Bom, uma coisa que as pessoas sempre me questionam é, tá bom, Gui, você fala tanto que os 15 mil dólares foi fundo, que o long term holder tá acumulando, que, cara, tudo isso já
eu falo tanto isso, e as pessoas me questionam tanto, mas depois que a gente saiu dos 15 e a gente foi parar em 31, você não acha que a gente já chegou num topo igual a gente chegou em 2019, que daqui para frente vai ser ladeira abaixo e a gente vai visitar um patamar bem baixo, não o fundo anterior, mas um patamar bem baixo, igual foi em 2019? E bom, como vocês sabem, Gui Telles é um cara preto no branco. Eu odeio ficar em cima do muro, eu odeio falar que o negócio pode ir para cima como pode ir para baixo. A gente pode estar diante de 2019 ou a gente pode não estar diante de 2019. Eu odeio indecisão. E para eu decidir, eu tenho que assumir uma responsabilidade. Uma responsabilidade de eu estar certo ou eu estar errado. E eu não tô nem aí. Se eu tiver errado, tá tudo bem, cara. Eu só preciso ser uma pessoa que saiba decidir. Um investidor que não sabe decidir, você só tem 2 botões, um de compra, um de venda, nada mais. Se você não sabe decidir se você vai comprar ou se você vai vender, cara, você é um péssimo investidor. Você vai simplesmente entregar dinheiro para o mercado toda hora. Então, o primeiro perfil que um grande investidor ele deve ter é exatamente um perfil de tomada de decisão. Então, quando as pessoas perguntarem para você, cara, você acha que a parada vai para cima ou vai para baixo? Decida, cara. E fala a sua opinião, faça a sua análise e dê o seu viés decidindo, não falando pode ir para cima como pode ir para baixo, beleza? E quando as pessoas me perguntam se a gente está diante de 2019, a minha resposta é não. Para mim, a gente está diante de 2016 e não diante de 2019. Por quê? Saca só. Se a gente olhar a quantidade do supply na mão dos traders, né? Supply com menos de 3 meses ali, que aí eu vou estar pegando scalper, vou estar pegando day trader e vou estar pegando swing trade. Swing trader também. Quando a gente olha para esse supply, a gente vê que em 2019 a gente bateu 43% do supply na mão dos traders de curto prazo, enquanto hoje a gente tem 20% do supply na mão dos traders do curto prazo. Aonde está o restante do supply? Na mão dos investidores. Nessa época a gente tinha 60% na mão dos investidores, hoje a gente tem 80% na mão dos investidores. E aí qual que é a diferença aqui? A diferença é que em 2019 a gente subiu muito rápido. E com essa subida muito rápido, a gente teve bastante supply indo para a mão dos traders, saindo da mão dos investidores, investidores vendendo e indo esse supply para os traders. Hoje a gente tem uma parada bem diferente. Se a gente olhar para 2016, a gente vai ver que a subida do ciclo de 2016, ela foi uma subida com consistência e devagar. A gente veio, formou um topo, depois um fundo. Um topo um pouquinho mais alto, depois um fundo. E a gente foi subindo de pouquinho, depois a gente fez um outro topo. Devolveu quase toda a alta. Foi subindo, um topo e devolveu toda a alta. Mas veja que no longo prazo foi consistente a subida, até a gente chegar no pé de uma bull run e a parada disparar para cima. 2019 não. 2019 o que a gente fez? Porrada, bumba, topo, porrada, fundo, porrada, bull run, topo. Então a gente teve um movimento muito mais brusco em 2019 do que em 2016. E quando eu olho para essa quantidade do supply que está na mão dos traders, isso influencia muito para que a gente tenha movimentos mais consistentes ou para que a gente tenha movimentos mais bruscos. Veja que 40% ali do supply, a gente foi chegar na mão dos traders em 2017, ali a gente passou 2016 subindo, em 2017 40% do supply foi chegar na mão dos traders, a gente já estava fazendo novos all-time highs, a gente já estava entrando na nossa bull run, ou seja, o mercado já tinha extremamente confirmado que a gente iria subir. Então, nesse período, muito supply foi para os traders e os traders acabam segurando também. Aqui não, aqui gerou uma dúvida quando esse supply foi para a mão dos traders. Traders pensam no curto prazo e simplesmente formação do topo, a galera vendeu. Então, quando eu olho para isso daqui, respondendo a pergunta que me fazem, Gui, você não acha que a gente formou um topo igual em 2019? A minha resposta é não. Eu acho que a gente está vencendo o ciclo igual 2016. Se você quiser analisar, se você quiser comparar ciclos para você tentar identificar padrões,
eu buscaria comparar com 2016, porque saca só, a gente tem dois cenários, 2016 e 2019, cenários diferentes, beleza? Então eu comparo com 2016. Posso estar completamente errado? Tudo bem se eu estiver errado, simplesmente eu só preciso decidir, tomar uma decisão novamente. Bom, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin está aí caindo, né? Faixa dos 25 mil dólares, ali abaixo do custo do Long Term Holder. E olha só, o que eu vou falar para vocês, MVRV, um gráfico que nos mostra se a gente está pagando caro ou barato. A melhor região de se comprar é a fase azul da história do Bitcoin, dentro da fase de capitulação. A segunda maior oportunidade que você tem é dentro da fase verde, a segunda fase mais barata dentro do MVRV. O que é MVRV? Market Value Realized Value. Através dessa divisão, você consegue saber se você está pagando caro ou barato no ativo. E veja só como o ciclo funciona. Fase azul, fase verde, depois fase amarela e fase vermelha. Beleza? Fase vermelha, esquece de comprar. Nunca compre dentro da fase vermelha. Só faça swing trade dentro da fase vermelha, beleza? Mas comprar para ficar holdando o ativo, esquece. Comprar e holdar o ativo, falar que você vai holdar o ativo na fase vermelha, meu amigo, você vai certamente colocar a estrela no topo do mercado e você vai enxergar um bear market na sua frente e você vai ver o que é anos passar no prejuízo, beleza? Então jamais compre dentro da fase vermelha e hold o ativo. Nesse período é o período onde os holders da fase azul vão vender e é o período onde, se você quiser entrar com um novo capital, você vai entrar no swing trade aqui. Bom, Bitcoin voltou para dentro da fase verde, a nossa segunda fase mais barata do ciclo. Oportunidade está aí, abraça quem quer. Quem não quer, fica esperando chegar em 12 mil dólares, que talvez a gente chegue, mas talvez a gente não chegue também. Eu não acredito que a gente vai chegar. Porque em 2018, cara, vou falar para vocês, se falava muito que a gente ia chegar em 1.000 dólares, tá? Quem venceu o fundo do mercado de 2018 sabe que se falava muito que a gente ia chegar em 1.000 dólares. E a gente chegou foi em 13 mil depois dos 3. Não foi 1.000 dólares, foi 13 mil, beleza? Deve ter gente esperando os 1.000 dólares lá até hoje. Bom, quando a gente olha para um MVRV intradiário, isso daqui é um MVRV cíclico, tá? Onde eu vou enxergar o ciclo do mercado. Se a gente entrar num intradiário, 30 dias no Ether, a gente vai ver que os traders estão com prejuízo acumulado de 7,7%. Excelentes zonas de compra. Eu, Gui Teles, sou o cara que vou buscar compras no pânico, no desespero, quando as pessoas estão no prejuízo. Quando as pessoas estão no lucro, eu vou estar vendendo, vou estar fora. Operações de médio prazo eu olho dessa maneira. Por isso que eu estou comprando nesse último período Ether. Ether está em regiões mínimas aqui, onde os traders dos últimos 30 dias estão acumulando prejuízo. Se a gente olhar para os traders dos últimos 90 dias, a gente vai ver que eles também estão no prejuízo. Dentro dessas fases de prejuízo são fases de compra, fases de oportunidades. Dentro dessas fases de lucro, olha só, Ether com 18% em lucro dos traders de 90 dias, cara, simplesmente fase de distribuição. Então, olhando para isso daqui, cara, ótimos momentos para a gente comprar, é só você olhar, analisar como que se comporta os investidores, como que se comporta um ciclo do ativo. Se a gente olhar para o Ether aqui, ó, deixa eu esticar um pouquinho mais para trás, só para vocês entenderem o que acontece. Olha só, se eu esticar um pouquinho mais para trás, vocês vão ver que quando a gente está com os players em prejuízo, em mínimas de prejuízo, olha só, a gente tem um preço aqui, ó, linha preta formando fundo, linha preta formando fundo, linha preta formando fundo, beleza? Nessas regiões são regiões aonde temos interesse em compra para esperar regiões de lucro. Quando a gente estiver em regiões onde os players, os traders estão em lucro, a gente também pode sair de dentro do mercado, beleza?
Bom, comecei o vídeo falando para vocês que o Bitcoin não está mais relacionado com o mercado americano, Nasdaq e S&P. Esses dois ativos estão subindo enquanto a gente está caindo. Isso é um bom sinal. Muita gente está preocupada achando que se S&P cair, se Nasdaq começar a cair, Bitcoin vai derreter e vai parar nos 12 mil dólares. Bom, eu enxergo de uma maneira diferente. Por quê? Se Nasdaq e S&P está subindo e a gente está caindo, significa que estamos andando no sentido oposto. E Nasdaq e S&P está chegando em região de resistência. Se a gente está andando no sentido oposto, eu vou esperar que quando o Nasdaq e S&P estiver caindo, a gente estará subindo. Então, se o mercado americano está chegando em região de resistência, para mim, o mercado cripto está chegando em região de suporte. E aí, a gente tem um ativo que está correlacionado com o Bitcoin. Esse ativo é exatamente o ouro. Não só o ouro, como as commodities. Olha só, isso daqui parece o gráfico do Bitcoin, né? Se a gente olhar para o final do ano, outubro, novembro, ali, fundo do mercado. De novembro para frente, o que acontece? Disparada de preço. Nossa, olha que louco, parece o Bitcoin. Depois a gente tem os bancos quebrando. Dia 8 de maio ali foi quando o SVB quebrou. Depois do dia 8 de maio, o que a gente teve? Porrada, formação de topo. Isso daqui é o preço do ouro, não é o preço do Bitcoin. E quando a gente analisa o preço do ouro, veja só, a gente fez um rompimento dessa região, a gente veio revisitar essa região, uma resistência, ela se torna suporte depois que rompida. Veja como o preço está se segurando bem. Bom, a gente tem um candle de reversão na data de ontem, beleza? Isso daqui é um sinal de que a gente pode sim reverter a partir daqui e voltar a subir no ouro para ir buscar o topo lá em cima, o topo anterior. E se a gente quiser ver realmente essa correlação, olha só, vou colocar até em linha aqui, ó, vou tirar os candles para a gente não ter tanto ruído assim, vou colocar em linha. Aqui embaixo eu tenho o preço do Bitcoin, BTC, e aqui em cima eu tenho o preço do ouro. Olha só o que aconteceu nesses últimos dias. A gente tem exatamente o Bitcoin formando fundo quando o ouro está formando fundo. A gente tem o ouro formando topo e o Bitcoin formando topo. A gente tem o ouro formando fundo, Bitcoin formando fundo. A gente tem exatamente esses dois ativos formando topo novamente. E o ouro, nesse momento, está formando fundo. Se esses dois ativos estão correlacionados, cara, olha a correlação que esses ativos têm. Estão seguindo a mesma direção. E a direção das commodities, ela é o sentido inverso da bolsa americana. O fluxo de capital, ele fica entre bolsa americana, Nasdaq, S&P, empresas para commodities, commodities para empresas. A gente tem esse fluxo de capital acontecendo. A gente sabe que o mercado ele anda em ondas e tem muitos players que sabem disso. Então eles procuram surfar ondas, vão surfar movimentos de empresa. Quando empresas estiverem com sinais de que vão entregar retração, vão procurar ativos opostos a esse movimento, commodities, por exemplo. Beleza? E quando a gente vê essa correlação e a gente entende que enquanto a Nasdaq estiver subindo, o ouro vai estar caindo, enquanto o ouro estiver subindo, a Nasdaq vai estar caindo, a gente olha para o Bitcoin e vê que nesse momento a gente tem grandes chances de ter um movimento de alta na hora que a Nasdaq, na hora que o S&P voltar a retrair. Beleza? Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, o SPX, que é exatamente o S&P 500, a gente vai ver que estamos com altas bem fortes, a gente está subindo, só que a gente já tem RSI extremamente sobrecomprado em gráficos diários e a gente tem regiões de resistências a serem enfrentadas. Tem região de resistência aqui em cima, tem até mesmo região de resistência no topo lá em cima. Vai bater cabeça em alguma região e ele vai voltar. Dá para falar exatamente aonde que vai ser? Cara, não dá para falar, porque isso daqui é uma extrema
tendência de alta. Em algum momento ela precisa dar um pullback, só que é uma extrema tendência de alta. E aí eu acho hilário, cara, que tem pessoas que falam que isso daqui é manipulação, cara. A pessoa fala que o que Apple fez, olha só, olha o que Apple fez. Ela simplesmente recuperou 100% do bear market. Apple está em all-time high. A pessoa vir falar para mim que isso daqui é manipulação, desculpa, mas é falta de experiência no mercado. Porque saca só, você manipular uma shitcoin, você manipular um ativo que tem, cara, sei lá, 1 milhão, 1 bilhão em market cap é uma coisa. Você manipular Nasdaq, você manipular Apple, você manipular Bitcoin durante muitos e muitos dias, cara, você tem que ter dinheiro infinito, galera. A gente está falando de trilhões de dólares para você conseguir manipular o mercado. Quantos trilionários você conhece? Cara, ainda mais um player manipulando o mercado? Esquece, fera. Não existe manipulação nesse tipo de movimento. Quando a gente olha isso daqui, isso é apetite dos investidores ao risco, apetite dos investidores comprarem o ativo. Tem muita gente comprando, tem muitos players comprando. Enquanto todo mundo está falando em recessão nos Estados Unidos, a gente tem players sentando a mão no botão de compra, simplesmente acumulando. Já temos Apple voltando para o seu topo histórico. Se a gente olhar para a Microsoft também, aí vão falar, mas só tem 4 empresas de tecnologias subindo. Cara, óbvio, porque o ciclo ele sempre funciona. Primeiro os ativos mais seguros, depois os ativos mais voláteis. Isso funciona em todo o mercado. O ciclo de mercado funciona. As primeiras empresas a subirem são as maiores. Apple, Microsoft, Google, simplesmente as empresas maiores vão subir primeiro. Como no mercado cripto funciona como? Bitcoin, Ethereum, depois a gente vem descendo para as altcoins. Sempre funciona dessa maneira. Óbvio que no começo vai subir as empresas maiores. O que está fazendo com que Nasdaq suba, o que está fazendo com que S&P suba é Apple. Se é Apple sozinha, tá tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso, porque essas empresas é quem vai puxar primeiro o ciclo, quem vai entregar a confiança para o mercado. Quando elas baterem topo, o capital vai fluir delas para as empresas menores, e aí as empresas menores podem subir também, beleza? Então, jogo de mercado, cara, é muito complexo, não é tão simples não você ficar simplesmente saindo de um ativo, indo para um outro ativo, são exatamente análises complexas que a gente tem que fazer, beleza? Time do mercado é tudo. Quem está esperando recessão nos Estados Unidos perdeu 100% da recuperação do bear market em Microsoft. Vai ficar apostando na recessão dos Estados Unidos? Até quando, cara? Já falei com vocês, Michael Burry foi um dos caras mais inteligentes que descobriu a recessão de 2008 nos Estados Unidos. E esse cara quase quebrou, porque ele descobriu ela 2 anos antes dela acontecer. Ele simplesmente teve que vender até as cuecas para ele cobrir chamada de margem, porque ele tinha shortado o mercado. Ele acertou na análise, mas no time errado. Sempre opere a favor do mercado, nunca contra o mercado, beleza? Então, Estados Unidos pode entrar em recessão? Pode. Eu acredito que não, que a gente vai ter o soft land, beleza? Mas pode entrar? Pode. E aí, quando ele entrar, a gente vai ver exatamente onde que nós vamos estar, se vai ser aqui, se vai ser amanhã essa recessão, ou se vai ser daqui 1 ano. Imagine só se essa recessão acontecer só daqui 1 ano, se ela vier só daqui 1 ano, aonde que a Apple vai estar?
vai estar lá na casa do chapéu, em $500, em $400. Você acha que se ela tiver em $500, com uma recessão ela vai voltar aqui nesse fundo e perder esse fundo? Não, ela não vai voltar. Quanto mais ela subir, menor é a probabilidade dela voltar nesse fundo aqui. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, perdeu. Agora tem que ficar chupando o dedo, beleza? Bom, cenário para altcoins não está tão favorável assim. Matic, a gente está vendo Matic sofrendo aí, e a gente está vendo ainda entradas de Matic nas corretoras, e entradas fortes. Isso daqui são péssimos sinais. Tem grandes players distribuindo. Matic é uma das altcoins que mais tem venture capitals. São grandes players por trás disso. E se a gente analisar as carteiras de Matic, ali de 10 mil a 100 mil Matics, é um grupo de carteira muito alto, mas é um grupo que eu enxerguei um padrão aqui. Veja só que esse grupo ele sempre estava em patamares baixos, na região de fundo, e ele compra, ele distribui em topo, beleza? A gente teve uma acumulação desses caras aqui, e desde quando a gente formou o topo ali no $1,50, a gente vê uma distribuição muito forte desse grupo de entidade. A gente saiu de 250 milhões de Matic na mão desses caras para 125 milhões, ou seja, 100 milhões, cara. Saiu muita coisa da mão desses caras aqui. Isso daqui pode ser Venture Capital? Sim, pode ser Venture Capital. Eu tenho certeza? Não, eu não tenho certeza disso daqui. Mas pelo comportamento de ver uma antecipação, principalmente do movimento da SEC, sim, isso daqui pode ser carteiras de Venture Capital. E essas carteiras podem estar influenciando, sim, essa entrada de volume dentro das exchanges. Então, a gente continua com um cenário negativo para as altcoins. Já comentei com vocês que eu espero que todas as altcoins que perderam fundo, bateram fundo, no mínimo, elas vão revisitar esse fundo que elas bateram. Esse é o momento onde a gente iniciar uma montagem de carteira, iniciar um dollar cost average, é uma excelente posição. Agora, quem estava rodando o ativo tem que tomar estratégias de proteções. Por exemplo, eu tomei estratégias de proteções quando a gente começou lá no sábado, onde a gente teve o problema das altcoins, várias perdendo fundo, simplesmente converti várias altcoins da minha carteira para Bitcoin, beleza? Mas isso só a galera da comunidade on-chain tem acesso à minha carteira. E bom, e acho que é isso que eu queria falar com vocês. Acabei me estendendo aqui, passando um pouquinho, mas acho que eu consegui cobrir tudo que eu queria com vocês ao longo dessa semana. Amanhã estou de volta aqui no canal, trazendo a minha operação de Ether. Vocês viram na data de ontem que eu comprei, conforme a gente teve queda. Amanhã eu vou apresentar para vocês novamente a análise, por que eu comprei, quais são os pontos, como funciona, tudo. Beleza? Então é isso, galera. Ótimo final de semana a todos. Eu te vejo aqui no canal amanhã com a análise das minhas compras em Ether, beleza? Uma análise preto no branco. Meu capital em jogo. Bom, então é isso. Tamo junto. Forte abraço e eu te vejo no vídeo de amanhã. Valeu!